Está começando mais um Momento Espírita. O tema de hoje trata dos crimes e dos criminosos e nós vamos conversar com o advogado e professor de Direito, Henri Reiner Olivier. Henri, seja bem-vindo ao Momento Espírita. Bom, para entender um pouco melhor, para que os nossos telespectadores entendam mais o tema, eu queria comentar a seguinte coisa com você. Alguns crimes chocam a sociedade pela violência ou pela gratuidade, né? Como o Espiritismo vê esses crimes hediondos? Como aquele caso da Suzanne Richthofen, do Dock Street, daquela homem que incendiou, né, aquele grupo de pessoas do tráfico que incendiou um ônibus no Rio, enfim, todos esses crimes que a gente vê na mídia. Bem, Ana, para responder a sua pergunta, eu primeiro queria lembrar de uma passagem evangélica que fala sobre a questão do escândalo, que diz que é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Isso para dizer o seguinte, do ponto de vista da doutrina espírita, os reflexos, ou seja, a resultante dos crimes de uma maneira geral, elas estão ligadas com a necessidade espiritual das pessoas. Embora choque bastante esse aspecto do crime, e as pessoas podem achar que é muito banal dizer que aquelas pessoas que estavam ali teriam que passar por esse fato, mas a grande verdade é que esses... As pessoas que você diz que teriam que passar por esses fatos são as vítimas as ou vítimas, os algozes? As vítimas. As vítimas, não é? As vítimas teriam que passar por esta situação como parte do seu resgate, como parte do seu cumprimento e da sua evolução. Com relação ao criminoso em si, nós temos diversos posicionamentos na criminologia que estabelece algumas formas justificantes para o crime. Existem três escolas que são as mais conhecidas. A primeira é a escola clássica, que diz que o crime é sempre resultante da própria ideação do indivíduo, da condução que ele faz do seu livre-arbítrio. A escola antropológica, ela diz o seguinte, que o criminoso, ele é uma resultante de um determinismo genético, ou seja, que isso está na gênese, que é transmitido de pai para filho. E a outra eclética e mista, que diz que o crime é uma resultante de uma questão sociológica, ou seja, a própria sociedade, as dificuldades sociais que o indivíduo enfrenta, faz com que ele torne-se um criminoso em razão das deficiências que não são supridas, da questão da carência efetiva, da disponibilidade dos bens que podem induzir o indivíduo à prática de crimes dessa natureza, e até porque por uma questão, como no Rio de Janeiro, que você colocou o aspecto do ônibus incendiado, para mostrar a força que tem determinados grupos. Então, na verdade, todas essas questões, se nós analisarmos desse ponto de vista, nós precisamos ver o criminoso como a doutrina espírita vê o criminoso como um ser comum, que naturalmente, dando um direcionamento ao seu livre-arbítrio, dá esse direcionamento de forma inadequada. Mas esses fatores que você citou todos nas escolas do direito não influenciam também o indivíduo? O meio pressionando, a falta de educação. Isso também não influencia, apesar da existência de uma tendência interna do indivíduo, herdada de outras encarnações, para o crime? Existe sim, Ana. Só que não é a condição preponderante para a questão do crime. Ela pode influenciar. Mas o que acontece? Quando o espírito reencarna, ele traz consigo todo o seu cabedal de experiências passadas, inclusive os morais. Os espíritos que não têm ainda uma formação moral, eles têm uma facilidade muito maior para a prática de crimes do que aqueles que já têm uma formação. O indivíduo formado do ponto de vista moral e até que tem em casa, aí sim entra uma resultante sociológica como um fator coadjuvante, mas não preponderante, no fato de, às vezes, faltar a atenção dos pais, o carinho, faltar, muitas vezes, até o necessário, pode levar. Mas a preponderância da questão moral é que é fundamental. Porque o indivíduo que tem essa situação, tem esse conhecimento moral, tem uma formação religiosa, ou que não precisa ser religiosa, mas uma formação moral, que ele traz até de outras vidas, isso pode obstar a presença, ou, diríamos assim, a força que pode ter a questão social e a própria questão genética.
Então, daí a gente entender que o espírito, ele vai refletir aquilo que ele conquistou ao longo das suas várias existências. Reencarna sempre com as tendências, não é? Reencarna sempre com as tendências. Mas do ponto de vista espiritual, essa questão de que você falou do aspecto moral, na verdade não são valores que ele adquire, e eu me explico melhor. Por exemplo, se ele, numa outra encarnação, radicalizando, vivia numa tribo em que tudo era decidido na flecha. Quando ele chega na cidade, ele continua com a mesma visão de que tudo deve ser decidido na briga. Isso não seria uma questão de valores, uma questão de amadurecimento evolutivo dessas pessoas? Pode. Quando nós respondemos para você nesse ponto de vista, nós partimos do princípio não de um espírito muito primitivo. Não, eu radicalizei no meu exemplo. Não de um espírito muito primitivo, mas de um espírito que já tivesse recebido informações, já tivesse essa questão. É lógico que se ele não tem, por isso é que a doutrina espírita tem sempre uma questão muito importante para deixar para as pessoas e sempre lembrar, que é o fato da evangelização. É o fato da moralização do indivíduo já na fase infantil. Emmanuel diz que o lar é a primeira escola. É lá que o indivíduo aprende, tá certo? Todas essas questões morais, onde os pais vão influenciar na formação desse indivíduo e ajudar nesse indivíduo. É claro que aí, contando com essa ideia de que o espírito pode nascer ainda com poucas encarnações ou com pouca possibilidade moral, aí sim, a questão social vai influenciar. Embora não seja o determinante, mas influencia. Daí, então, a razão da gente sempre pensar que o papel da doutrina como forma evangelizadora é fundamental. Poderia ser outra religião também. Naturalmente, não precisa ser o espiritismo, pode ser qualquer uma outra religião, desde que tenha essa preocupação para mudar, para poder fazer com que as pessoas que têm essa tendência ou que têm uma facilidade para estarem ligadas ao aspecto do crime, para que elas possam, diante de alguns conceitos, direcionar melhor o seu livre-arbítrio. Daí porque a doutrina, mesmo apesar do indivíduo não ter esse cabedal, esse patrimônio que antecedeu essa encarnação, nessa circunstância, ele pode, através do que vai aprender, modificar o seu coração, extirpar dele todo e qualquer sentimento negativo. Colocando os sentimentos, exatamente, de violência, colocando os sentimentos positivos. E a gente vê isso quando você vê uma análise, vê um estudo sobre as favelas, sobre os locais onde vivem as pessoas que praticam esses crimes de uma forma mais veemente. Isso não quer dizer que na classe média não exista crime, é claro que existe. E a mídia está aí cheia de exemplos. Cheia, não é? E a questão moral, ela não é um privilégio ou amoral somente das classes menos abastadas, mas de todas elas, mas de forma que esse cabedal todo influencia e a própria lei penal atual nossa, no Brasil, ela responsabiliza o indivíduo exatamente por esse fato, pela questão da inteligência. O dolo nada mais é do que a vontade livre e consciente, ou seja, o indivíduo tem a consciência, quer realizar aquele fato criminoso. E por isso que nós adotamos no sistema penal brasileiro o chamado princípio finalista da ação. É quando o agente, ele tem a finalidade, quer cometer aquilo, sabe que vai cometer, cogita aquele tipo de situação e ele vai. Por isso é que a doutrina pode, muito bem, através também da obsessão, mostrar que muitos criminosos podem estar, diríamos assim, com o seu livre-arbítrio um pouco pardo em razão de certas influências e até cometer crimes. Bom, antes da gente entrar nesse aspecto da questão da obsessão, eu queria um ponto anterior a isso. A gente vinha conversando, né, agora sobre a questão da evolução espiritual, da escala de valores que o espírito tem, certo, que às vezes está muito próximo da questão da violência, da vingança. Esses valores ainda são muito vivos, né, nesse espírito. E eu te pergunto, e aqueles que têm um desvio de comportamento, que têm uma psique, um espírito adoecido? Olha, na verdade, ele não é que ele seja primitivo, né, dentro da escala evolutiva, não que ele não tenha vivenciado os valores, mas ele tem uma psique embotada. Certo. Olha só, o doutor Inácio Ferreira, que foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, ele escreveu um livro chamado A Psiquiatria em Face da Reencarnação, em que ele mostra que muitos fatos que eram tidos como questões psiquiátricas
foram tratados no centro espírita e esses indivíduos, que inclusive alguns que eram criminosos, foram então tratados, ou seja, foram liberados da influência que vinham recebendo. Não era uma questão patológica, era uma questão espiritual, de obsessão mesmo, embora você falou pra gente não falar no tema, nós estamos voltando ao tema obsessão, porque é quase difícil de dissociar esse aspecto desse embotamento. É claro que quando a questão é uma questão eminentemente material, fica mais fácil para os fisiologistas observarem. Para você ter uma ideia, o direito penal, ele tem no Código Penal, embora aqui não seja uma aula de direito, mas para o telespectador entender melhor, existe a chamada culpabilidade, que é um pressuposto para a aplicação da pena. Então, o indivíduo, por exemplo, criminoso, ele pode cometer o crime que ele vier a cometer. Na verdade, ele poderá ficar isento de pena, se no momento em que ele cometeu o crime, ele era inteiramente incapaz de compreender o que estava fazendo. E aí os exames psiquiátricos, eles conseguem detectar isso com uma clareza muito grande. Esse indivíduo ele é considerado para a legislação como inimputável. É sobre esse caso que eu quero falar, mas pelo lado espiritual. Essa pessoa, para chegar nesse estado de inimputável, de não estar consciente, ela sofreu alguma coisa. Exatamente. Alguma situação, ou nessa, ou noutras, a fez ficar nessa situação de embotamento, de turbamento, da compreensão do que ela estava fazendo. E aí eu te pergunto, o que poderia gerar isso? Olha, o que pode gerar essa questão do embotamento, no meu ponto de vista, observando e vendo aí a sua pergunta, com relação a esse comportamento atual, sem dúvida alguma, eu não posso fugir desse tema, infelizmente, há uma influenciação espiritual para isso. Agora, também existe um aspecto que é considerado no livro do Dr. Bezerra de Menezes, que é chamado A Loucura sob o Novo Prisma, em que ele diz que os doentes mentais de agora só chegam ao estágio mental de uma doença que pode ser detectada do ponto de vista material, do ponto de vista da psiquiatria, com todas as técnicas clínico, quando o processo de influenciação chega a um ponto acima da própria subjugação e que passa a atacar as questões fisiológicas mesmo do indivíduo. Porque, na verdade, o sentimento que ele traz de vingança também, esse sentimento que ele pode trazer com ele no aspecto da sua vida de agora, pode também ser reflexo da situação passada em ele estar diante, talvez, de um credor ou de um devedor, onde ele quer fazer uma cobrança. Onde ele sente ali alguma situação, abre brecha e as influenciações começam a ser cada vez maiores para que ele venha cometer esse tipo de crime. Muitos crimes acontecem que o criminoso diz, não, eu ouvi uma voz que me dizia... Eu não queria fazer isso. E até o próprio arrependimento dele é tido pela sociedade como algo assim, ignóbil, torpe, como se ele não tivesse direito de arrepender. Assim, matou e agora está arrependido? Conversa, isso não é verdadeiro. E é verdadeiro. Porque só depois que o indivíduo é levado a cometer esse tipo de crime, ou crimes assim dessa natureza, é que ele começa a refletir. Porque a influenciação é tamanha que tira dele toda a sua capacidade do livre-arbítrio. Do julgamento. E aí é que a doutrina entra, como nós falamos para você, da escola clássica e da escola antropológica e da social, que a doutrina tendo uma visão própria, ela admite a questão do livre-arbítrio, mas ela não tira a responsabilidade também de um determinismo imposto através dessas obrigações. Me diz uma coisa, você acha que o nosso corpo de leis que penalizam essa gama toda de crimes que a gente está conversando aqui, é capaz de reeducar as pessoas? E eu gostaria que você respondesse após o intervalo. Tá, ok. Aguarde um instante só. Nós voltamos já com questões sobre crimes e criminosos. Nós estamos conversando com o advogado e professor de Direito, Henry Reiner Olivier. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você
Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fraterespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com o advogado e professor de Direito Henry Reiner Olivier sobre os crimes e os criminosos. Henry, no bloco anterior eu te perguntei se o corpo de leis que nós temos é capaz de reeducar essas pessoas, de ressocializarem, né, depois delas terem cometido todos esses crimes. Olha, na verdade, o objetivo da pena do direito penal brasileiro, ele primeiro é de retribuir ao criminoso o fato que ele cometeu. E o segundo é exatamente esse da reeducação. Tanto é que o presídio que nós temos aqui em Brasília, chamado de Papuda, na verdade ele se chamava CIR, que é Centro de Internação e Reeducação do Preso. O que ocorre é o seguinte, na verdade, o Estado não tem uma estrutura para essa reeducação. As pessoas trabalham, algumas atividades existem dentro do presídio. Para essas atividades também, o preso vai ter sempre descontado a cada 3 dias trabalhado um dia de pena, como o trabalho sendo para ele uma forma não só de criar a ele uma profissão ou de dar uma ocupação, para que ele, quando sair, ou seja, egresso do sistema penitenciário, ele possa realmente trabalhar, sustentar a sua família e não voltar para a questão do crime. A Lei 7.210, que trata da execução penal, que é uma lei de 84, nela tem uma previsão, que é a previsão da assistência religiosa, que conta a lei, o legislador, quando criou a lei, contando com a participação da religião, também como fomentadora dessa reeducação e dessa mudança, que pode ser, diríamos assim, dada ao indivíduo com a sua frequência de determinadas religiões dentro do próprio presídio. Recentemente nós tivemos aí no Senado, do Supremo Tribunal Federal, desculpe, uma abertura para a progressão de regime nos crimes hediondos. Uhum. Os crimes hediondos até então, hediondos por serem considerados crimes graves, ignóbeis, sem motivação adequada, né? Se embora a gente pudesse dizer que o crime tem motivo, não deveria existir motivo nunca para a prática do crime, mas de qualquer maneira, o Supremo então resolveu estender a progressão de regime aos crimes hediondos com base na lei de tortura, que já previa essa progressão. E com isso criou um grande problema na sociedade. A sociedade acha que o preso, para poder se reeducar, tem que ficar segregado ad eterno, cumprindo a sua pena. E aí surge uma outra questão. E como é que a doutrina espírita vê isso? Ela acredita que essas pessoas que cometeram esses crimes hediondos, elas têm capacidade de se recuperarem, de voltarem a conviver dentro da sociedade? Tem. A doutrina ela tem como ponto sempre acreditar na melhoria de cada indivíduo. Agora, os instrumentos que são colocados à disposição do preso para a sua melhoria é que muitas vezes são precários. Porque, na verdade, o que a doutrina sempre coloca como ponto de evolução? É essa melhoria, é você mudar o seu pensamento, mudar a sua forma de comportamento para uma forma cada vez melhor, para uma forma mais altruísta e mais capaz, diríamos assim, de deixar de lado essas coisas comezinhas, como o crime, como alguns comportamentos inadequados que o indivíduo tem. Agora, nós sabemos que o indivíduo precisa, às vezes, ser incentivado para isso, que o indivíduo precisa ser motivado para isso. Não basta, às vezes, somente a segregação prisional para ele ficar olhando para o teto para melhorar. Então, a doutrina admite e acha que, apesar de meio estranho para muitas pessoas, que a segregação pode levar o indivíduo a refletir, não considerando até o seu pensamento atual com relação aos crimes, mas pode levar a refletir com relação a essa melhoria. E depois, a prisão, mesmo que seja, do ponto de vista da doutrina, até por erro judiciário, como a gente conhece, muitos, como não acontece nada por acaso, o indivíduo estará, do ponto de vista espiritual, resgatando os seus débitos, até ficando privado da sua liberdade, porque
provavelmente não é uma regra geral, pode ter privado alguém de liberdade de forma inadequada, pode ter cometido crimes que não foram, em outras vidas, que não foram apurados adequadamente e passou isso em branco e agora está resgatando os seus débitos. Mas é preciso, sim, a doutrina admite, acredita, que através do pensamento, através da dificuldade, o homem vai crescer sempre, desde que ele possa ver essa aflição como um ponto de partida. E aí nós voltamos a falar novamente numa passagem bíblica de Jesus que diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E não há coisa mais aflitiva do que a privação de liberdade para o indivíduo, até porque, se você observar, o sistema prisional, ele sempre tenta, através da pena, promover uma intimidação coletiva, para que as pessoas não cometam o crime. Porque às vezes a pessoa ainda não tem o discernimento, não tem a condição de direcionar o seu livre-arbítrio, direcionar a sua conduta, então ele é intimidado por outras formas. Mas a gente observa também que existem criminosos que foram constrangidos no seu direito de ir e vir e quando saíram da prisão cometeram os mesmos crimes novamente. Aí eu pergunto, somando a esse questionamento, eu te pergunto, a pena de morte seria uma solução? Como é que a doutrina espírita vê isso? Olha, a pena de morte, a doutrina espírita vê como inadequada, porque a questão de tirar a vida material não retira o desejo, a contumácia do crime, porque era uma deformação moral. E o espírito vai para o plano espiritual, aquele que for vítima de uma pena de morte, ele vai para o plano espiritual carregando novamente o seu mesmo desejo. Então não adianta a pena de morte, que você mata o corpo, mas o espírito que precisava ser trabalhado deixa de ser trabalhado. Então, na verdade, é ineficaz. Ainda bem que nós não temos pena de morte no nosso ordenamento jurídico, né? Só a nossa Constituição Federal não admite, só admite em caso extremíssimo, como é o caso de guerra, e nós não temos histórico dessa natureza. Por isso a gente ainda pensa que Humberto de Campos ele estava com uma, diríamos assim, com uma previsão muito interessante para o Brasil, quando ele diz que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A nossa legislação, ela é muito, mesmo de forma intuitiva, ela é muito consentânea com essas questões que a doutrina prega, que a doutrina coloca. Até porque, Ana, a gente não pode também, do ponto de vista do corpo doutrinário, esquecer que o direito canônico influenciou muito na formação do direito penal brasileiro. O direito católico. Isso, católico, e que na época era quem, diríamos assim, dava uma interpretação melhor para os fatos bíblicos, mas se você pegar os 10 mandamentos, basicamente os crimes que nós temos mais pesados no Código Penal são eles relacionados a esse aspecto. A gente começa com não matar, não roubar, né? São os crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a questão moral, com relação ao adultério, com relação a desejar aquilo que é do próximo, ou seja, sempre tem essa questão. Então a pena de morte jamais resolveria isso. E a prisão perpétua, se ela também existisse do ponto de vista doutrinário, de nada adianta você segregar um indivíduo se você não levar a ele um esclarecimento, para que ele possa mudar. É como se você repreendesse uma criança e dissesse para ela que ela cometeu um erro, repreendesse sem dizer que ela cometeu um erro, e ela não sabia por que estava sendo ali. A prisão perpétua, o preso vai saber por quê. Mas do ponto de vista material e do ponto de vista legal. Agora, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, ele não vai ter essa compreensão se alguém não for lá dizer para ele: meu irmão, você precisa recuperar-se, deixar de lado essas questões, porque ele pode ficar preso. Nós sabemos que há espíritos que reencarnam várias vezes, continuam contumazes no crime, né? Inclusive tem uma história bem interessante a respeito dessa contumácia que está no livro do Victor Hugo, que ele fala na Árdua Ascensão, em que ele diz que todos aqueles que eram franceses, que participaram das várias revoluções que aconteceram na França, deixaram de reencarnar lá para não ter o clima adequado com o aspecto criminoso. Para mudar a ambiência espiritual, a ficar longe dos comparsas para não ser por eles influenciados. Novamente, se nós trouxermos isso para o crime comum, também fica a mesma coisa. Se você segrega o indivíduo, muitas vezes você está segregando ele numa prisão junto com os próprios comparsas, com aqueles que vão atuar no crime, etc. Então é muito comum você verificar, por exemplo, em presídios, as pessoas declararem-se recuperados, declararem-se dirigentes de alguma seita, de algum entendimento, ser monitor de alguma evangelização dentro do presídio, mas muito mais, às vezes, com a ideia de burlar a
as regras para que a administração do presídio possa dizer, olha, ele recuperou e ela, como tem influência nesse aspecto para liberar, o libere. Mas, na verdade, a doutrina vê essa melhoria não só embora a segregação possa dar a ele a oportunidade de pensar, mas ele precisa evoluir do ponto de vista moral. Precisa que alguém vá lá e diga isso para ele. Bom, já que nós estamos falando sobre reencarnações, né, sobre reincidência, né, no crime, como é que ficam as pessoas, as vítimas desses crimes, né, que foram mandadas para o plano espiritual em situações de extrema violência, de extremo constrangimento? Como é que fica essa relação entre as vítimas que morreram, né, que desencarnaram, e seus algozes que estão aqui? Olha, Ana, do ponto de vista espiritual, nós sabemos e temos notícia que muitas das vítimas, elas começam a perseguir os seus algozes. Começam a perseguir, não é incomum a gente verificar casos de pessoas que, por exemplo, assassinaram uma pessoa, depois acabou tendo um problema mental, ficando doido, isso é oriundo de obsessão, muitas vezes da própria vítima, a influenciação que a vítima exerce sobre esses indivíduos. E daí a gente fica pensando também o seguinte, a família da vítima que aqui fica, a própria vítima também, mesmo quando ela desencarna ou a vítima ficando no plano material, surge neles um sentimento de vingança. Esse sentimento de vingança, ele cria uma carga negativa muito grande em torno também do próprio algoz, daquele que cometeu o crime. Nós não podemos esquecer de uma coisa, o criminoso é um homem, é uma criatura, e Deus não ama o crime, mas Deus ama o criminoso. E tem que dar a ele, dotar ele, diríamos assim, das defesas normais que todo ser precisa ter. Agora, às vezes, a obsessão da vítima que desencarnou é tão grande que pode levar esse indivíduo a essa situação. A família, é muito comum a família também achar que a legislação é inadequada para aquele caso relativo ao seu familiar. O que a família sempre pretende? Sempre vingança ao invés de aplicar a justiça. Porque o que é fazer justiça? É aplicar a lei ao caso concreto. A lei é a que nós temos, que está estabelecida. As pessoas às vezes reclamam, né? A gente vê muito isso na TV, os familiares da vítima dizendo, mas não podia ter atenuante, devia era ter um agravante. Como é que é essa questão dos atenuantes e dos agravantes, assim, olha, do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual, não é? As atenuantes, elas servem até para reconhecer determinadas circunstâncias que levaram o indivíduo a cometer o crime. Porque a justiça divina, ela tem uma aparência muito grande, desculpe, é o inverso. A justiça do homem tem uma aparência muito grande com a justiça divina. A justiça divina, Deus leva em conta todos os aspectos que envolveram aquela situação. O homem também leva. Então, para você ter uma ideia, na questão do homicídio, nós temos a diminuição da pena de 1/6 até 1/3, se o indivíduo comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Ou seja, é preciso levar em conta esses aspectos que são chamados de circunstâncias que estão em torno do crime. A justiça divina também, a doutrina tem mostrado para nós que, dependendo da motivação, realmente haverá um atenuante no plano espiritual. Uma compreensão, ou seja, a aplicação de uma proporcionalidade. Porque Deus, ele não é, na sua justiça, na criação dela, ele não é, assim, parcial. Ele é imparcial, aplica a todos da mesma forma. Então, na verdade, há um reconhecimento dessas formas. Até nós temos notícia que há atenuantes também quando o processo é obsessivo. Para tirar toda a carga de responsabilidade do criminoso, porque mesmo dotado do livre-arbítrio, às vezes, há um determinismo. Não, a justiça divina. A justiça dos homens leva em conta as circunstâncias legais que estão no Código Penal. E as famílias ficam contrariadas com isso, por quê? Porque as famílias, elas não querem nenhum atenuante. Quando a vítima é seu parente, ela quer, se possível, que a pena aumente, que aplique no total. Elas ficam, assim, de certa forma, indignadas com essa posição. Mas o que acontece? O legislador também, quando ele legisla, ele também é orientado pelo plano espiritual para fazer uma justiça equânime nesse sentido. Não existe só as influências negativas, exatamente, né? Existe todo um corpo de espíritos preocupados que se faça a justiça. Que se faça a justiça, e muitos deles que já foram legisladores.
que até podem ter errado quando legislaram e querem consertar agora através de uma posição dessa. Todos nós sabemos que quando nós dormimos, nosso espírito emancipa do corpo físico, e se nós somos legisladores, muitas vezes nós nos reunimos com legisladores do outro lado, para poder buscar uma legislação nesse sentido. E a população, quando ela tem muito mais um sentimento de vingança do que de justiça, porque ela quer uma cobrança muito maior, muito mais efetiva, mais eficaz por parte do Estado, e ela então não entende isso. Agora, o que às vezes é bom fazer? Os parentes das vítimas precisavam pensar o seguinte: vou trocar de lugar com o criminoso. Se eu fosse o criminoso, o que eu queria para mim? Nesse sentido, em termos de pena. Se eu fosse o pai do criminoso e não o pai da vítima, o que eu pensaria com isso? Quando normalmente a pessoa inverte esse papel, ele começa a entender a justiça nesse sentido, de uma justiça branda, de uma justiça que leva em consideração esses atenuantes e também os agravantes, que Sim, são, sem claro. dúvida alguma, a justiça divina também agrava, a justiça do homem também agrava. Então, a presença desses institutos, elas são, a presença desses institutos, essa presença é fundamental para isso. Então, quando a gente troca de lugar, às vezes alguns alunos falam comigo a respeito da pena de morte. Quando surge um crime que eles consideram terrível, como foi o caso desse crime do ônibus, né? Como foi o caso mais recente também aí de crimes que a mídia elevou uma categoria muito grande aí de comoção social, né? Que a comoção social leva o indivíduo a pensar isso. O que acontecia? E a pena de morte? O que o senhor acha, professores? Olha, eu sempre digo, a pena de morte não resolve, porque a pena de morte ela acaba com o ser material. Mas as deficiências e os desregramentos estão no espírito. Então, é impossível você conseguir fazer isso. Aí eu digo para ele o seguinte: troque de pensamento. Imagine que o assassino seja seu irmão. Você desejaria para ele uma pena de morte? Então, se você pensa que a pena de morte é necessário ser aplicada a determinadas pessoas, quando é o seu familiar, você diz: não, mas a pena de morte é um exagero. Para que isso? Então, nós somos muito convenientes com relação à questão de justiça, inclusive até da justiça divina. Quando as coisas acontecem que não há uma motivação física, e a gente sabe que essa motivação é espiritual, a gente às vezes fica contrariado com a posição da justiça divina. Mas é logo com meu filho, logo com fulano que aconteceu, ou seja, tanto faz esse pensamento ser no ponto do indivíduo ser vítima como ser o algoz. Os dois são observados nesse ponto e os dois são, neste mesmo momento, verificados, né, do aspecto da própria justiça divina. Henri, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita e nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.